quem que vocês fazem esse devocional todo dia? Falei assim, porque a gente já acorda já ouvindo a palavra, já ganhando o nosso alimento do dia. É por isso que a gente faz todos os dias. Não importa que é um capítulo por dia, mas ali sempre vai ter o nosso pão, porque o Senhor nunca deixa a desejar. Então ele traz dela. Entendi. Depois eu te falo se eu vou ou não. Então estou esperando a resposta dela. Então não é Ele sobre o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na tua presença, Deus, para te agradecermos, Senhor, por esse dia que se inicia, Senhor, pelo ar que respiramos, Deus. Te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor venha nos vestir, Senhor, com a sua armadura, Senhor, e nos cobrir com o seu precioso sangue, Jesus. E também, Senhor, que o Senhor envie os seus anjos para nos cuidar, Senhor Jesus, nos proteger, nos guardar, a nós, Senhor, a todos aqui, Senhor, e também a nossa família, Deus. E, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, lá onde estão os nossos filhos, Senhor, guarda eles, Senhor Jesus, protege eles, Senhor, vista neles também, Senhor Jesus, a sua armadura, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela essa palavra que vamos receber agora, Senhor, por esse pão, Senhor, que é a sua palavra. Nos dá, Senhor Jesus, o alimento que necessitamos, Senhor, o alimento que possamos levar e dar a outro, Senhor. Nos enche, Senhor, da sua comida preciosa, Pai. Pai, te agradecemos essa oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Fala a cada um, Senhor. Também te pedimos, Jesus, pelas pessoas que estão precisando hoje, Senhor, de um milagre, que o Senhor vai de encontro com eles, Jesus. Que o Senhor faça, Senhor, conforme a tua vontade. Deus, te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus, amém. Oh, glória, glória a Deus. Vamos lá, então a gente está capítulo de Atos 21. Vou fazer a leitura aqui e a gente vai conversando um pouquinho sobre essa passagem. É uma passagem de transição, né? Paulo voltando da terceira missão dele e ele vai a caminho de Jerusalém, né? Ele já tinha falado lá no capítulo anterior que ele queria ir para Jerusalém. Então ele nem entrou em Éfeso, né? Ele ficou ali parado, numa cidade próxima ali, chamou os irmãos da igreja ali, os responsáveis, né? Os bispos ali para passar as mensagens que ele queria e seguiu adiante. Então aqui Paulo chega em Tiro, ele fala que chega a Tiro, né? Depois de no, então Atos 21. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, né? Ou seja, embarcação, né? E correndo em direitura chegamos a Cós, né? No dia seguinte a Rhodes e ali a Patara, achando um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele, seguindo viagem. Então aqui ele tava na Grécia, né? Essas regiões aqui que ele falou, Kos, né? Rhodes, Pátara, é lá na região da Grécia ali, né? E eles pegaram uma embarcação que ia em direção à Fenícia, que era lá, ia passar, né, pela região ali para onde ele queria, lá para Jerusalém, né? Então embarcaram, né? E quando o chifre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria. Então, se a gente for lembrar, né, do mapa ali, né, a gente tem Roma, aí tem a Grécia, depois a gente tem a ilha ali, que é a Chifre, né? E depois a gente vai ter Jerusalém, né? Israel, né? Então eles vieram pela Grécia e passaram ali, indo para lá e viram a ilha, né, ficar à esquerda, né? Então, ele vem descrevendo aqui, Lucas vem descrevendo aqui exatamente essa passagem aqui, né? Quando o chifre já estava à vista, né? Deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, né? E chegando a Tiro, né?
pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando então essa cidade de Tiro aqui, né, ia lá para a região da Síria. Se a gente olhar o mapa de Israel, tem Tel Aviv. Tiro fica acima de Tel Aviv ali, né? Então, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, deixa eu virar aqui. E eles, movidos pelo Espírito, eh, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e pedimos-nos uns aos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Então, que mostravam, né, os irmãos aqui que estavam ali na cidade de Tiro, né? A família deles ali também estavam reunidos, né? Eles estavam reunidos ali é, entre eles. E falou aqui que, movido pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém, né? E aqui é engraçado, porque logo na sequência a gente vai ver, né? E Paulo vai falar que não, que ele vai, né? E aí parece que, a princípio, quando você lê, parece que então Paulo está desobedecendo o Espírito, né? Na verdade, não, né? Na verdade, o coração dos irmãos aqui, né, movido pelo Espírito, pela compaixão, queriam que Paulo ficasse, né? Não queriam ver Paulo sofrer, né? Mas Paulo vem e exorta aqui na frente, né? Então, no versículo 7 aqui, ó, é, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaída, onde saudamos irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Esse Filipe aqui é o mesmo Filipe que se tornou diácono lá no capítulo 6. Se a gente for olhar, no capítulo 6, é, foram escolhidos 7 diáconos, né, para que os homens ali, os discípulos, pudessem se dedicar, né, à missão ali da evangelização, né, e da formação da igreja ali. E tinham 7 diáconos que foram escolhidos, e um deles era Filipe, né, junto com Estevão, né, com outros homens ali. É, e aqui diz que o Filipe ele tinha 4 filhas, né, novas, né, donzelas, que profetizavam. Olha que bênção, né? Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha aqui, né? O profeta já dizendo o que ia acontecer com Paulo quando ele chegasse em Jerusalém, né? Os irmãos ali atrás já estavam preocupados, né? Pedindo para que Paulo não fosse, né? E o irmão veio e entregou uma profecia aqui, né? Uma visão, né? Do que iria acontecer com Paulo, né? Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça a vontade do Senhor. Então a gente vê aqui, né? Paulo ele recebeu o recado aqui de que seria difícil, né? De que ele seria amarrado ali, que seria preso novamente, né? E a gente vê como que Paulo agia, né? Porque Paulo ele realmente era um homem, né, que se entregava mesmo à obra do Senhor, né? É, não media esforços, né? Mesmo ali sabendo que ele ia passar por situações ali difíceis, né? Ele
ele seguia aquilo que ele acreditava que era o que tinha que ser feito, né? Conforme a vontade de Deus, né? E os homens ali querendo aquebrantar ou colocar medo no coração de Paulo, né? E Paulo vem e exorta eles, né? Fala, olha, eu vou fazer, né? Por que que vocês estão aí chorando ou estão, né, colocando medo, né? Então realmente era um modelo, né? Realmente era um modelo de cristão, né? Onde as pessoas se inspiravam ali, né? Em Paulo ali, né? Diante da atitude dele em frente aos desafios que, que ele tinha de passar, né? Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chifre, velho discípulo com quem deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: Bem, vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da sua chegada. Faze, portanto, o que devamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Meu Deus, hein? Que situação que Paulo se colocou aqui, né? Uma situação muito difícil, porque é, Paulo já estava na terceira viagem missionária dele, né? E quantas gentios, né? Quantas pessoas que não eram judeus foram convertidas, né? E Paulo vinha falando, né? Que assim agora nós estávamos numa nova aliança, né? Nós não estamos mais na aliança de Moisés, né? Então agora não é mais sobre o templo, não é mais sobre as leis, né? Não é mais sobre, né, o cumprimento de lei, não é mais sobre o que nós fazemos. E, e veio falar justamente sobre essas questões, né, de o que era necessário aos gentios, né, que era a questão, né, do sexo ilícito, né, da idolatria, né, da carne estrangulada, né, do sangue. Depois, até o irmão aí, o Sojiandi, trouxe aí outro dia, né, justamente Paulo vai até além, né, fala, olha, o que contamina o homem é o que sai do coração dele, né? Não é o que entra. Então, assim, é muito mais profundo, né? Os ensinamentos de Jesus, né? Então, não é sobre rituais, né? Mas é sobre comportamento moral, né? Sobre o que a gente faz, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, né? Então, não basta, não basta simplesmente fazer, né? Você tem que realmente viver aquilo lá, né? E aqui os homens vêm questionar, vêm falar para Paulo, alertá-lo, né? Falar, olha, Paulo, acho que você vai ter problema, porque agora você vai entrar lá em Jerusalém e com esse pensamento, com essa forma de agir, com aquilo que você vem levando, os homens sabem disso, então eles estão, né, furiosos aí, e ao te ver, né, vão questioná-lo e vão ficar furiosos. Então, assim, passa aí um voto, né? Raspa a cabeça, para que os homens né, possam ver que você também está seguindo a lei, né? Então, não levante muito questionamento. E o que a gente vê aqui é que Paulo ele vai e faz, né, o ritual aqui, ele vai e raspa, né, a cabeça aqui, né? Geralmente você raspava a cabeça
a pessoa fazia o voto, né? E depois que ele recebia a graça, que a cabeça era raspada. Então era um sinal de que ele tinha recebido aquilo que Deus, né, ele tinha pedido para Deus, né, no caso ali, né? Uma promessa, né? Alguma coisa assim. E esse ato aqui ia mostrar para os irmãos ali, né, em Jerusalém, os judeus, de que Paulo estava seguindo a lei, né? E Paulo não fez isso porque ele entendia que ele seria salvo pela lei, né? Mas Paulo, ele era um homem muito inteligente, né? Então ele sabia que aquilo poderia apaziguar o coração dos irmãos e fazer com que ele tivesse oportunidades, né, para entregar a palavra, né? Então ele era um homem muito sábio. Como a gente teve naquela passagem, por exemplo, se eu não me engano, foi em Éfeso, né? Que tinha um altar para um Deus não identificado, né? Então Paulo foi muito astuto ali também, né? Então a gente vê muitas passagens de Paulo sendo muito articuloso para que ele pudesse, né, entregar a palavra, né? Aqui no versículo 25, né? Então, assim, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolo, né? Do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, né? Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, se a gente for lá em Levíticos, a gente até vê esses detalhes aí, né? A questão da purificação, o que os homens tinham que fazer, né? Então, assim, entre eles tinha muito, por exemplo, se tocasse num animal morto, né? Se tocasse uma mulher, alguém sangrando, né? No sangue, é, se tivesse, né, relação sexual, por exemplo, né, com a mulher ali que estava no período, né, saindo da menstruação, tinha todo um ritual ali, né? Se tivesse em pecado, então eram 7 dias, né, para ele ficar purificado, né? E então Paulo fez aqui toda essa, cumpriu esse ritual aqui, justamente para que os homens ali pudessem estar com o coração em paz em relação, né, a Paulo, né? E aqui no 27, ó, quando já estavam para findar os 7 dias, aqui fala dos 7 dias, né? Os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Olha isso, né? Então, é, gritando, israelitas, né? Socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo, profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Então aqui a gente já, né, já vê uma bagunça que foi acontecendo aqui, né? Então eles viram ali que tinha um homem, né, que era de Éfeso, né, um homem que aparentemente aqui tinha sido convertido, né? E associaram Paulo, né, a ter trazido esse homem para dentro do templo, né? E então eles já ficaram todos alvoroçados aqui e já pegaram Paulo, né, e levaram para fora do templo e falando ali, né, que Paulo profanava, né, né, o judaísmo ali, né? É interessante aqui porque eu assisti um documentário esses dias sobre a Bíblia, né? Sobre a passagem ali do Evangelho, né, de Cristo ali, e achei muito interessante que ele vai até em Atos, né? Ele vai até quase final de Atos ali. E, e tem uma passagem, mas eles misturam algumas coisas, alguns eventos que não estão na Bíblia, né? Mas a gente foi pesquisar, por exemplo, eu e minha esposa, a gente estava assistindo, fomos pesquisar e tem algumas coisas que estão em livros históricos, né? Então, assim,
fica difícil saber o que que é Bíblia, o que que é livro histórico e o que que é ficção, né? O que que foi inventado ali. Mas foi muito interessante ver a postura de Paulo, né? Que foi descrita ali no vídeo, porque Paulo, quando ele tem a revelação de Jesus, né? Os apóstolos, os discípulos ali, eles ficam surpresos, né? Como assim esse cara se transformou? O cara tava matando a gente ontem, agora hoje está aqui, e mais avivado que a gente, né? Então, assim, Paulo, ele tinha realmente, né? Aí tem uma época lá, e essa passagem é verdadeira, nos livros históricos, que eu não sei se é exatamente Pilatos, mas Calígula queria colocar uma estátua dele dentro do templo, né? E Paulo virava e os apóstolos todos preocupados, né, com o templo, e Paulo falava assim, olha, o templo é lá de Moisés, meu, agora Jesus já falou que o templo já, né, vai ser desmoronado, já foi desmoronado, assim, agora é outra, agora estamos em outra aliança, né? Então, assim, a impetuosidade que Paulo tinha sobre, né, a revelação que Paulo realmente tinha do que realmente era importante, né? O importante agora não é mais o templo físico lá, né? Agora o templo somos nós, né? E Paulo foi endurido até o que ele falou ali, né? Olha, o templo, o Espírito Santo não está mais lá, não. Agora está aqui dentro da gente. Então a gente não precisa mais se preocupar lá com, né, com o prédio, né? Agora mora aqui dentro da gente. Então vamos pregar, vamos aí, né? Vamos para a rua, né? E aí tem uma cena onde os discípulos ficaram tão preocupados que eles expulsaram o Paulo da cidade. O Paulo é o seguinte, vai pregando aí, mas sai daqui, que você é muito perigoso para andar com a gente, né? Então a gente vê né, a forma como eles ilustraram ali, né? Como o Paulo era impetuoso em relação a isso. Então imagina os judeus, né? Olhando aquilo, né? Fala, pô, agora Paulo não respeita mais as leis, não respeita mais as nossas tradições, não respeita mais o templo. Então, assim, esse cara aqui é perigoso. Eu nem sei se o que ele está falando aí é. E depois, né, a gente veja, hoje já estamos na terceira missão de Paulo aqui, né? Então, todo desenrolar, provavelmente o Paulo já enviou quase, praticamente, deve ter enviado muitas das cartas, né? Que ele ia enviar ao longo né, da missão dele, né? Para as igrejas, né? Então, muita revelação já tem aqui, né? E isso não agradava aos judeus, né? Então, aqui no versículo 31, procurando eles matá-lo, né, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Olha isso, né? Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro, né? Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, né? Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, né, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o. Então a gente já, né, vê aqui realmente quão dolorido, né, quão difícil, né, era a vida de Paulo, né? Paulo teve uma vida muito complicada mesmo, né? A gente vê aqui e ele enfrentava realmente, né? A gente vê várias passagens de Paulo, né? Desde o início, onde ele teve que sair num cesto, né? Falava ali que ia tomar pedrada, ele ia mesmo para cima, né? Então, a gente vê realmente que o ministério de Paulo não foi fácil, não, né? E a gente aqui mostra, né? Bom, confusão ali do tumulto, né? As pessoas uma gritando para outra ali, o comandante não entendendo nada, né? Mandou prender e pediu para que se retirasse, né? Para que pudesse acalmar o povo ali, para ele pudesse ter discernimento realmente sobre o que estava acontecendo, né? Mas foi tamanha, né, a violência ali das pessoas, né? Do tumulto ali, que Paulo teve que ser carregado, né? Pelos soldados, né? E os homens ali gritavam ainda para matá-lo, né? Então, teve o comportamento, né, dos judeus ali, né, em relação a Paulo, em relação a Cristo, né, em relação aos homens. Isso é um efeito manada, né? Parece.
parece futebol, né? Quando um começa a bater, aí o outro vê que tá batendo, aí o outro vai e bate também, e daqui a pouco começa todo mundo a bater, quando você vai ver, você tá batendo também. Aí depois né, a pessoa para e fala assim, nossa, nem como que eu fui fazer isso, né? Então, né, a gente vê aqui que a própria palavra de Deus, né? Hum, Lá atrás a gente vê as leis, né, de Moisés, não falava para fazer isso, né? Não falava para matar, né? Os próprios mandamentos, né, fala não matar, não furtar, né? Não adulterar. E os homens aqui acabam, né, executando essas coisas. É uma coisa interessante que me veio à mente que falava, né, para apedrejar, né? Então, assim, caso blasfeme, não sei o que e tal, ó, para apedrejar os homens, né? E, e tinha uma questão aqui particular em relação a isso, que era quando se falava para apedrejar, não era para dando permissão para uma pessoa matar, né? Mas dando permissão para a comunidade, né? Então era uma ação, era cumprimento da lei, né? Então era um juízo ali sendo aplicado, né? Então ali não era um matar individual, né? Não era uma pessoa matando, né? Então os homens aqui, mas tinha julgamento, tinha, né? Tinha todo um processo para que aquilo fosse feito, né? Agora, os homens aqui, não, eles acabam agindo, né, como agiram com Jesus ali, fora das regras, né? Então, tomado ali pelo, né, pelo espírito do mal ali, né? Queriam, de qualquer forma, eliminar Paulo, né? Porque ia contra, né? Contra o que eles tinham sido ensinados, né? Então, você tem temor a Deus, né? Envolvido nisso daqui, né? E tem muita vaidade e orgulho também, né? Tem o medo. Devia ser muito difícil estar do outro lado ali também, né? Sem a compreensão né? Sem o Espírito Santo, né? Sem o discernimento do que é correto, né? Tem uma passagem muito bonita, né? Que é, nesse filme que fala para que Pedro fosse conversar com era com Pilatos, era com Pilatos, que fosse conversar com Pilatos sobre negociar com Pilatos, né, para que deixassem os cristãos pregar livremente em Jerusalém, né, nas ruas ali. E ele fala que não, eu não vou jamais conversar com esse homem novamente, porque ele matou Jesus, porque ele matou meu melhor amigo, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E aí João, né, se aproxima de Pedro e fala assim: quando Jesus estava para partir, ele falou para que Deus não imputasse esse pecado sobre eles, que Deus tivesse, né, perdoasse os pecados deles, né, para que não levasse, né, em consideração o que eles estavam fazendo. Então, assim, se até Jesus perdoou, né, quem é nós para não perdoarmos, né? Então, assim, se a gente vê o tamanho da misericórdia, né, de Cristo, né, e o ensinamento que ele, né, nos deixou, né? Então, é muito forte tudo isso, né? Então, assim, Paulo, mesmo passando por tudo isso, ele não odiava, né? Ele amava, né? Ele estava ali por amor, né? Ele estava ali justamente para que aqueles homens também recebessem a palavra, né? Ele não estava ali para aparecer, ele não estava ali para levantar uma bandeira do contra, né? Ele estava ali trazendo a verdade, né? A revelação, né? E por isso que, né? Ele passou e se entregou tanto, né? Pelo evangelho, né? Se fosse por vaidade, não teria durado tanto tempo, né? Era por amor, né? Aqui no versículo 37. Então, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu-lhe ele. Paulo ainda queria falar, imagina, né? Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, né? Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo. E aí a gente entra depois no capítulo, no capítulo 22, né?
Aí a gente fica aqui com a expectativa agora do que o Paulo vai dizer, né? Mas a gente vê aqui Paulo pancado, carregado, né? E aí ele fala, posso ainda falar, né? Enquanto onde é o primeiro hospital, né? Cadê a cama? Onde eu deito, né? Deixa eu me põe algum buraco, eu não quero ver mais, não, não. Eu quero levantar e falar, né? Dá para eu falar ainda, né, antes de eu ir? Meu Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmão. Bom dia, seu Jurandir. Bom dia. Bom dia, paz. Bom dia. Se quiser comentar alguma coisa aí sobre Atos 21, amém. Tem algumas coisas que nos chamam a atenção nesse texto, né? Assim, Paulo, ele já chegou em Jerusalém sabendo que alguma coisa ia dar ruim, né? Então, o Espírito Santo já havia avisado de cidades em cidade de que alguma coisa ali não daria muito certo, né? Que ele passaria por provas. Uma outra coisa, Sei que isso, né, Jurandir? Foi diferente daquela outra vez, né? Que ele sabia que ia dar ruim, mas o Espírito Santo falou pra ele, não, mas eu tô contigo, né? Dessa vez ele dessa não, vez ele falou, vai dar ruim, né? dessa Falou vez assim, ele ó, não ouvi avisou, falar que não, né? tem uma possibilidade de dar ruim. Ele falou, não, pode ter certeza, vai dar ruim, né? Então, e ele foi. Outra coisa que chama atenção, eu tô sem internet aqui, minha internet tá ruim, né? Eu tô usando a linha do meu celular, eu não consegui verificar duas coisas que me fugiu da cabeça, né? Eu não lembro aqui, né, quantos anos Paulo tinha nessa época, mas e o ano que é esse texto especificamente, mas eu acredito que deveria ser ali entre 53 e 54, talvez, essa passagem específica, mas como o templo ainda estava lá, né, com certeza foi antes da destruição do templo, que foi no ano 70 ali. Então, tinha toda uma estruturação ainda de, de sacrifícios e tal. E Paulo aqui ele foi muito condescendente, né, para falar a verdade, né? Porque eu acho que ele era pragmático no sentido de falar assim, rapaz, Jesus era judeu. Durante todo o ministério dele, ele obedeceu os ritos judaicos. Ele trouxe uma mensagem, ele é a mensagem, né? Ele trouxe uma mensagem que ele era a mensagem e preparou os discípulos e tal. Então é aquela coisa de assim, pela minha fé, indifere. Qualquer rito que eu venha fazer, qualquer coisa que eu venha fazer, eu não estou contrariando as boas novas do Evangelho. O Evangelho bebeu, né? Ele é do berço judaico ali e da religião judaica, e muitos achavam que, que não era uma outra religião, né? Para o próprio cristão, quando ele começou na fé ali, o próprio Pedro, para o próprio os apóstolos, né? Eles não estavam pregando uma nova religião, né? Acabou virando uma nova religião porque os judeus não aceitaram, né, a revelação do Messias, expulsaram e perseguiram as pessoas, elas continuaram pregando, acabou virando uma outra religião. Mas era um cumprimento de uma profecia de que o Messias haveria de vir, né? Então, hoje mesmo, você vê que tem muitos judeus que são cristãos e eles continuam seguindo os ritos da tradição, né? Porque é uma tradição familiar, porque é uma tradição milenar, porque eles foram criados dentro disso, sendo o povo eleito, a nação santa, o povo separado para o evangelho, porque tem uma descendência de Abraão, isso é muito forte, né? Mas esses ritos, eles não fazem mal, né? As festas, o candelabro, ali o altar, agora é claro que ele tem que passar por Jesus. A salvação é através de Jesus. O que vem ao entorno disso, da tradição familiar, né? Isso não impacta em ser uma coisa negativa, né? Isso não impacta em atrapalhar a fé. Então, Paulo, dentro desse contexto, ele falou: eu era judeu também, eu persegui a igreja de Deus, eu achei que eu estava fazendo uma coisa boa. Tem um outro texto da palavra, eu sou muito ruim por guardar versículos, mas Jesus disse, né?
Falou, olha, vai chegar o dia em que as pessoas que perseguirem vocês vão achar que estão fazendo um trabalho a Deus, vão achar que estão servindo ao meu Pai por perseguirem vocês, que estão pregando essa revelação. E era isso que eles estavam fazendo, entendeu? Eles achavam que o cristianismo era uma heresia, que eles estavam indo contrários à pregação da fé, que Jesus não era o Messias, que eles deveriam continuar aguardando o Messias. Então, dentro dessa visão, dentro desse princípio, eles estavam defendendo a mesma ortodoxia que o próprio Paulo defendeu, né? E Paulo entendia isso. E Paulo, quando ele aceitou ali a proposta, né? Quando ele foi ali conforme a orientação da igreja, ele, imagino que ele olhou para Tiago ali, acho que olhou para os presbíteros, né? Que explicaram para ele, falou, Paulo, olha só, a gente já abriu a concessão, os gentios não são obrigados a guardar isso. Mas nós estamos debaixo de uma tradição milenar, nós estamos num processo aí, né, de pregar a Jesus, mas tem muitas pessoas aqui que acham que você está desvirtuando aí os princípios do judaísmo, né? E como é que você vai discutir com o irmão de Jesus? Fala para mim. Como é que você vai discutir com o líder da congregação e que já havia dado carta branca para você pregar o evangelho aos gentios sem esse peso dessa tradição, já que eles não a tinham, né? Não eram descendentes de sangue aí de Abraão, né? Seriam filhos na fé apenas. Então, Paulo, né? Ele entendeu isso, como você bem disse, ele era uma pessoa muito, muito inteligente, muito sagaz, e ele falou assim, cara, nós estamos num processo de transição, é isso. E se eu preciso fazer isso, não tem problema, porque eu sou judeu. Então, no capítulo 22, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Então, assim, essa perseguição que haveria dos judeus contra os cristãos, ok, Jesus já tinha falado sobre isso, ó, pessoas vão perseguir vocês e vão achar que estão fazendo serviço para mim. Era diferente da perseguição dos gregos, por exemplo, porque o grego ele estava preocupado com o comércio, ele estava preocupado com acabar com a fé que estava pregada na Europa, em cada um tinha um deus, era uma religião politeísta, né? Mas o judeu não era politeísta, ele era monoteísta, e ele estava falando da proteção de Yahvé ali, do Elohim, né? De termos que para nós são conhecidos, mas não eram tão profundos quanto para eles ali, né? Então, é isso, e Paulo estava cumprindo ali com aquele pedido de Tiago e dos presbíteros para evitar, né, uma confusão maior, o que acabou não adiantando, né, o que acabou não adiantando, e eles também não puderam fazer nada, né, porque a multidão que foi lá, a gente tem que lembrar que Tiago, ele era líder da igreja de Jerusalém, ele não era o sacerdote do templo, não é isso? Então, ele era cristão, né, nessa questão da palavra. Acho que as pessoas toleravam ele ali por ele ser muito respeitado, toleravam ele ali por ele ser da igreja de Jerusalém, mas ele também não deveria ter uma vida fácil, né? Enquanto líder da igreja ali daquela região. Infelizmente, não houve um biógrafo que revelasse as coisas ali, ou não chegou para nós se ouvir isso, né? Da mesma forma que aconteceu com Paulo com relação a Lucas, que escreveu isso, chegou para a gente porque alguém deixou isso escrito e o Espírito Santo guardou para os nossos dias. Mas seria muito interessante saber como era a vida desse homem, né? Que era líder da igreja ali de Jerusalém, onde estava ali o forte do judaísmo, onde estava o templo, né? Onde estavam ali a tradição maior. E trazendo, né, essa prática para os dias de hoje aí, né? Existem muitos cristãos, muitos judeus, né, que aceitaram a Cristo, né? E que têm algumas práticas do judaísmo. Eu e o Mário frequentamos uma igreja que houve uma época o pastor ele entrou nisso porque veio uma onda, né, num tempo atrás aí, das igrejas abraçarem os ritos, as festas judaicas, né? Não no sentido de virar judeu, mas no sentido de respeitar aquela tradição, de respeitar aquelas festas, do jeito que nós temos festas hoje, que não tem nada a ver com uma linha cristã, com uma linha evangélica, e as festas que tem, eles estão desvirtuando, né? Se você pegar, por exemplo, o Natal
O Natal que é comemorado, Jesus nem nasceu naquela época, mas já que era para ser o nascimento de Cristo, se fala muito mais de Papai Noel do que do nascimento de Jesus. É um aniversário que você não honra o aniversariante, né? E a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com nada. Então, quando tem essas festas, a gente costuma postar alguma coisa no sentido, pessoal, vamos lembrar a origem da festa, né? Se você quiser me dar um ovo de Páscoa, tá de bom grado, vou adorar ganhar um ovo de Páscoa, mas isso não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Então, é, 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 você buscar na fonte o que eram essas festas, o que era aquele povo, de onde vem essa tradição, respeitar essa memória, não por questões de salvação, mas por respeito à memória, eu não vejo um problema, né? Então, se a igreja quer ter lá um candelabro, se ela quer ter lá uma arca, se ela quer ter lá alguma outra coisa que remeta a uma memória sem questões de adoração, sem questões espirituais, mas por uma questão histórica, ok, tá tudo certo, né? O problema é quando a pessoa começa a usar esses ritos para querer tirar alguma coisa espiritual, né? Aí você fala, não, essa é uma aliança que foi passada, né? Essa é importante para nossa memória, é importante porque faz parte da tradição, é importante porque realmente aconteceu, mas não é mais. É a mesma coisa a questão de sacrifícios, né? Toda religião primitiva, ou toda religião, ou a maior parte das religiões antigas, tinha sacrifício de sangue, né? Então, o pessoal, quando fala das eras, o que, que é um grupo espiritualista aí, ele fez, né? Ele separou os tempos da humanidade, né? O tempo da pré-história, o tempo antigo, a fase da Idade Média, e ele colocou como se fossem animais, não só do zodíaco, né? Mas ele falava assim, ó, tinha uma era que era de touro, como dos homens eram mais belicosos, as coisas se resolviam na força, era a guerra de lança e guerra de espada, um queria a propriedade do outro, e não haviam muitas leis, né? A lei era a lei da força, né? Ah, não, depois veio a era de Aquário, porque Aquário era antes de Jesus e tal, e a era de Jesus era a era de peixes. Não sei se você passou por essa época em que essa espiritualidade ela era muito destacada, mas não é difícil pesquisar, é só dar uma olhada lá, né? E aí o pessoal falava das eras espirituais e tal, e que hoje nós viveríamos a era de Aquário, né? A era de peixes era a época de Jesus ali, a era de Aquário seria hoje aí a nova era, que na época era muito disseminada. Não, nós vivemos na nova era, Shirley MacLaine e outros aí. Então, isso é o ser humano, o homem, pegando a história e dando uma visão dele, espiritual ali, e alguns grupos abraçam e vão e tal. A gente vai mais na simplicidade, né? Eu não tenho tanto conhecimento, tenho tanta erudição assim, né? Não tenho erudição nenhuma, para falar a verdade, eu sou mais um estudante juvenil. Mas a gente fala, cara, é Jesus e só Jesus. É Jesus e só Jesus, né? Só que nesse tempo aqui, é, os professores, né, eles dizem o seguinte: você não pode estudar a história com o olhar de hoje. Você tem que estudar a história com a visão que aquelas pessoas tinham naquela época. Porque é muito difícil você dizer, isso era um absurdo, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas muitas coisas que você faz hoje, daqui a 60, 70, 80 anos, vão ser tidas como absurdo para geração futura, né? Mas a sua realidade é a realidade de hoje, né? Então, quando a gente vai olhar para trás, a gente vai estudar história, a gente tem que respeitar aquele momento histórico, né? A gente tem que respeitar aquele tempo, como era a comunidade ao entorno, como era o poder do governo romano, como era que as pessoas viviam sem sistema de irrigação, sem sistema de esgoto, como é que a pessoa vivia para viajar de um lugar para o outro, como é que ele arrumava dinheiro para pegar esses barcos todos aí que tinha que pegar, viajar de navio. O cara ficava 3 anos, às vezes, trabalhando ali num lugar e guardando dinheiro para poder fazer uma viagem missionária, porque não tinha banco no sentido que a gente tem hoje. Entende? Então, às vezes a gente faz uma leitura superficial porque a gente lê com o olhar dos dias de hoje, né? E aí você passa por cima de certas coisas. Mas olhando com esse olhar, né, de quem viveu naquela época, da comunidade daquela época, da sociedade daquela época, de como as coisas aconteciam naquela época, o seu estudo, né, o nosso estudo, ele fica mais completo, né? E a gente acaba tendo uma dinâmica melhor desses processos. Então,
é, é, Paulo ele se submeteu a isso, primeiro porque de fato ele era judeu, né? Ele tinha essas tradições, ele fazia isso mesmo antes de pregar o evangelho e provavelmente continuava fazendo porque estava arraigado, era uma questão de tradição, não era uma questão de religião só, né? E muitos hoje fazem algumas coisas por essa questão também de tradição, que não coopera com a salvação, mas para ele é importante, é um vínculo familiar ali, né? E o sofrimento de Paulo era incrível, né? Porque ele apanhava porque pregava para judeu e grego, e apanhava porque os judeus achavam que ele estava desvirtuando o judaísmo, né? Então, onde ele ia era confusão, né? Ou com o judaizante, ou com os gregos ali, com os romanos ali, por essa razão de. Então, como era difícil anunciar o evangelho, né? Como era difícil você ser instrumento ali, né? Daquele jeito e encontrar pessoas que quisessem, né? Passar tudo isso com você, né? E as pessoas nessa época tinham uma vida curta, né? Então, quando você pega a expectativa de vida nessa época, é uma época que não tinha uma medicina tão desenvolvida, uma época que não tinha antibiótico, uma época que a alimentação, né? Ela era mais, não era variada, né? Então a gente perdia, né? Obreiros assim muito novos, né? E de fato é um milagre, né? O evangelho é um milagre. Mas era isso que eu gostaria de estar contribuindo aí. Te devolvo a palavra. Aqui fala, seu Jurandir, que eu tava falando ali que eu acho que era em torno de anos 59 depois de Cristo ali, e que Paulo deveria ter entre 52 e 57 anos. Então aí você vê aí, né? Que Paulo já tinha 57 anos, há 2.000 anos atrás, é o que o senhor falou, né? Ter 50 anos, 2.000 anos atrás era diferente de ter 50 anos hoje, né? Então, Hoje, Paulo provavelmente tinha uma expectativa de que ele já não ia viver muito, sei lá, né? Tipo, ó, tá chegando, acho que tá, né? Chegando nos finalmente, não sei, né? hoje o pessoal É, brinca que os 15 são os novos. O pessoal que tinha a mentalidade de 16, 17 anos lá, quando a gente era moleque, hoje está com 25, 30, porque é uma juventude muito infantilizada, né? E os 50 é o novo 35, né? Então, existe uma conversa dessa por aí, né? Mas naquela época, né, os 50 era os 70 de hoje, né? Talvez até exatamente. mais. É, exatamente. Eu mandei vou fazer meu aniversário agora, eu vou fazer 25, né? Aí eu mandei os meus amigos, ó, o convite, né, pra vir aqui em casa, tal, no sábado. Eu falei, ó, vai ser meu aniversário de 25 anos, hein? Só que é duplo, né? Dois 25, né? 25 de casado, né? É. Olá, a gente é aquilo que a gente acredita, né, velho? Então, se você acreditar que você tá velho, você vai ficar velho. Se acreditar que você tá novo, você tá novinho, né, velho? Eu brinco, eu sempre, pessoal, na minha cabeça eu tinha 35 anos, né? Meu filho fez 34, acabou a brincadeira. Vocês, eu fico imaginando assim, eu não quero ficar velho, eu não quero ser velho, mas eu sou. Pô. E aí? Aí eu me apego, sabe quem? Caleb. Porque Caleb, quando recebeu a bênção, ele estava com 80 e tantos anos, e a Bíblia relata que ele fala que ele se sentia como se tivesse 40 quando ele recebeu a bênção, quando ele foi-lhe prometido a bênção. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. E eu estou com 70 anos, já ultrapassei os 70 e estou aqui, graças a Deus. Passando pelas provas e dando glória a Deus. Ouvindo as provas dos irmãos, porque os irmãos também têm passado por provas. Né? A gente sentar na mesa para conversar, a gente vê que não é fácil para ninguém, não. Não, não Mas é. dando glória a Deus, a gente chega lá. É uma benção, Pois né? é, Fernando.
o pastor do domingo, seu Mário. Fui lá com o Lucas, né? Tem um pastor aqui, é pentecostal, o bicho pega fogo lá na igreja, né? E É, aí ele. Sei que chegou uma hora e ele tava falando com o Lucas ontem, né? O Lucas até lembrou, né, que o pastor falou, né? Tá ficando velho, velho é o cão. Não tem velho, não. Esse homem é jovem, né? O pastor ali, falando, que velho nada, velho. Então tem que ir pra cima, não tem que deixar cair, não, senão se a gente se entregar à idade, né, tem que continuar a eu não sinto batalha, né? velho, eu me sinto que eu sou mais usado, né? Mas velho não, sou Usado. mais usado, sou mais usado. Amém. Aleluia, glória a Deus. E as meninas aí, nada falam? Vê se alguém quer comentar aí. Tamires, faz tempo que eu não a ouço. Quem que é o Realme aqui, RM 3939? Eu não sei, Somário, quem é, mas Bom bem-vindo. dia, Então fica. senhor. Bom dia. Nós não Bom estamos ficando dia. velho, não, Somar. Nós estamos ganhando mais experiência. Mais experiência. É, isso aí não há dúvida, viu? Não, não tem dúvida que o senhor está ganhando mais experiência. Eu não tenho Tamires, você dúvida não disso. some, não, Tamires. Você ia falar, então fala. Volta aqui. Nem eu falei, não, só apareci que seu marido disse que não me ouviu, aí eu tô passando só para dizer um oi. Meu Deus. Oxi. Foi ótima palavra hoje. Não Glória a tenho que. Deus. Não. Ô, seu Jurandir, você tem que vir aqui mais vezes. Você tem que vir todo dia para ajudar nós. Se eu tenho conhecimento histórico, a gente não tem todo esse conhecimento. Aí a gente fala, o senhor agrega. Fica muito bom. Não me deixa só, não. Não deixa a gente só, não. Não é, não? Amém. Espero que ele esteja aqui amanhã, né? Manhã, depois da manhã, e depois. Que Deus te sustente e te trague. Oxi, Ah, Amém. muito bom ter todos havendo aqui. a disponibilidade de horário, é ser um prazer contribuir e participar, porque agrada demais para a nossa vida particular, né? Ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Isso. Então, é é o ponto, é o ponto forte do dia já começando assim, né? Então, É. havendo essa disponibilidade de horário, sem dúvidas a gente vai estar participando, sim. Eu convidei uma amiga, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, mas por que, hein, que vocês fazem esse devocional todo dia? Falei assim, porque a gente já acorda já ouvindo a palavra, já ganhando o nosso alimento do dia. É por isso que a gente faz todos os dias. Não importa que é um capítulo por dia, mas ali sempre vai ter o nosso pão, porque o Senhor nunca deixa a desejar. Então ele traz. Dela, entendi. Depois eu te falo se eu vou ou não. Então tô esperando a resposta dela. E é gostoso, né? Porque assim, a gente estava É, falando ontem, né? Um sustentando o outro, né? Então, ué. um ajudando o outro. Até coloquei lá no grupo ontem, lá dando uma exortada. Eu falei, irmãos, vamos lá, a gente tá precisando de, né? Vai ajudar aí também. O Espírito Santo vai fazendo, né? Vai É movendo, né? muito bom, Fábio, isso que você está fazendo. Dá a oportunidade da gente, de verdade, como é que fala? Share aqui, como que é? Compartilhar um com o outro É, a palavra, entendeu? E ali, quando a gente vai estudar para trazer, a gente aprende mais, aí você fica querendo saber, igual você falou aí. Ai, tô doido pra saber o 22 já, entendeu? Você viu o 21 já tá doido pra saber a continuação do 22. Aí quando você estuda desse jeito mesmo, você fica, peraí, daqui que vem a. Deixa eu ver logo. Ai, espera. eu Entendeu? acho que uma coisa interessante também é a gente se sentir empoderado também, né? Porque o Espírito Santo vem nos capacitando e às vezes a gente está em determinados ambientes onde a gente não tem confiança de abrir a boca, né? A gente não sente coragem, né? E aqui nesse ambiente, quando a gente vai praticando, a gente vai treinando, né? Mesmo não tendo Isso. conhecimento profundo, né? Dos detalhes da palavra, mas o Espírito Santo a gente vai percebendo que não é a gente que faz, né? Que basta É. a gente também, né, abrir a boca, né, e deixar ser conduzido, né? Então tem determinadas situações que, né, a gente às vezes fica
a gente poder, tem lugares que a gente tem que se calar, né? Mas tem lugar que a gente poderia realmente abrir a boca. E a gente, às vezes, por falta de, né, de estar praticando, né, de se sentir capacitado, né? Ou, né, não diria nem capacitado, né? Sentir a confiança de que nós seremos guiados, né? Acho que seria a melhor forma de dizer, né? E aí a gente se cala em alguns lugares. E aqui eu acho que vai, como a gente vai, cada irmão vai trazendo um dia, né? Vai se capacitando, vai se desenvolvendo essa habilidade, Vai né? treinando, De né, abrir a Fábio? Igual você boca falou. e falar, né? Isso aí, Vai isso aí. treinando mesmo, porque você vai treinando. Você aprende a ir buscar, você aprende a ter interpridez para falar e vai indo. Igual você falou, vai indo mesmo. É isso aí. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. É neste momento, primeiramente, eu quero te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem nos despertado, Senhor Deus, permitido em nossas vidas esse fôlego de vida, Pai, porque sem Ti não estaríamos aqui, Pai. Sem Ti nada poderíamos fazer. Mas o Senhor nos permite que nós estamos aqui, Senhor, fazendo esse devocional, e eu me sinto grata por esta oportunidade, Pai, de estar na tua presença, ouvindo a tua voz, ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco, tem nos ensinado, Senhor, sobre a tua palavra, para que nós podemos, Pai querido, ser Jesus também para algumas pessoas, falando mais de ti, Pai. Porque se não aprendermos, como vamos pregar? Como vamos falar do teu amor, da tua justiça, do que o Senhor pode fazer, né, Senhor, por nós? Então, que o Senhor possa nos capacitar, nos dar essa sabedoria, Senhor, nos encher da tua graça, para que nós venhamos ser os teus discípulos, Pai. E neste momento eu quero te apresentar a vida do irmão Kenzo em tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai querido, estar entrando em providência nas causas dele, Pai querido, em tudo que ele necessita, meu Pai, mas que o Senhor também venha trabalhar no coração dele e na alma dele, mostrando, Pai, realmente o que o Senhor pode fazer por ele, Pai, que só o Senhor pode fazer, mais ninguém, meu Pai, mas só o Senhor que pode realizar. Então, vai quebrantando o coração dele, Senhor, a alma dele, para que ele venha ter discernimento, Senhor, Pai querido, de quem tu és, Senhor. E que só o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai querido. Então, vai trabalhando, livrando de todo mal, de toda enfermidade, Senhor. Vai dando cura, vai fazendo, Pai, o que o Senhor deseja e o que o Senhor quer na vida dele, Pai. Pai, eu também quero te apresentar a vida de Diane nas tuas mãos. Pai querido, nós não sabemos, Pai, o que ela necessita, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla, pois a tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso coração, Pai querido. Tudo que nós falamos, o que nós pensamos, o Senhor sabe. Então, que o Senhor possa entrar em providência, Pai, e possa agir, Pai, de maneira especial na vida dela, na vida da família dela. Toma ela em tuas mãos, Senhor Deus. Vai preenchendo aquilo que está faltando e vai tirando, Pai querido, aquilo que não a favorece, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, também te apresentar a vida de cada um deste devocional em tuas mãos. Vai livrando de todo mal, de toda arma maligna, Senhor Deus. Vai dando força, vai dando sabedoria, Senhor Deus. Vai organizando a vida dos teus filhos para que todos os dias eles possam estar aqui conosco, Pai querido, aprendendo mais de Ti, porque isso é muito importante. O que nós fazemos aqui é muito importante, Pai, para a nossa vida espiritual, Senhor, para a nossa alma. Então, que o Senhor possa nos ajudar a estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz e falando da Tua palavra. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.